Mais uma vez aqui para falar um pouquinho sobre o direito de empresa. Desde já quero fazer menção à satisfação de pertencer ao quadro de autores da Campos Elsevier, uma editora séria que nos possibilita, de uma forma livre e contemporânea, falar um pouquinho sobre o direito, todos os problemas que atingem o operador do direito nos dias de hoje. Queria falar então, portanto, sobre exclusão de sócios. Na vida societária, um dos expedientes mais complicados, que mais geram polêmicas, e na sua questão fundamental, aquele sócio excluído e a sua apuração de haveres, as consequências, os problemas que passam por conta dessas questões, e fazendo um trocadilho, apuração de haveres, os apuros que o sócio excluído acaba passando no seu dia a dia. Pois bem, a exclusão de sócios, não obstante, já constado os nossos diplomas legais há muitos anos, passou por uma mudança muito séria a partir do ano 2002. A exclusão de sócio, de longa data, ela pode ser judicial ou extrajudicial. Sendo que, segundo o Código Civil de 2002, sendo extrajudicial, precisa que haja uma previsão contratual definindo quais são os motivos que levam o sócio minoritário a ser excluído de uma sociedade. E mais, justificando-se a causa para que esse sócio seja excluído. Outrora, bastava a quebra da affectio societatis para que os sócios tivessem motivações suficientes para romper a sua sociedade, o seu contrato. Agora não é mais assim, pois motivos que ensejam essa quebra são necessariamente objetos de análise e mais. Possibilita-se ao sócio excluído o contraditório, possibilidade de ele se defender conforme determina a Constituição Federal, dando todos os predicativos necessários para ampla defesa. A par disso, passamos por um outro problema, a instrumentalização dos atos que levam à exclusão de sócios. Essa instrumentalização, que depende inclusive de determinadas publicações legais, convocações legais, no Diário Oficial do Estado ou da União, dependendo do caso, e em jornais de grande circulação. São operações que, além de encarecer demais o dia a dia negocial das sociedades limitadas, levam também a determinados expedientes formais obrigatórios que, sem a devida atenção, podem impedir o deslinde, por exemplo, de um ato tão importante quanto uma exclusão societária. A par disso, ainda existe o problema da exclusão judicial, ou, por que não, sendo mais vanguardeiro, a exclusão por arbitragem, uma vez que grandes conflitos societários hoje são dirimidos por arbitragem. Tema que será objeto de uma próxima explanação. Mas, atendo-se tão somente à questão da exclusão judicial, tenho para mim que dois identificadores na lei são fundamentais para se entender esse expediente. O artigo 1030, concomitantemente com o artigo 1004 do Código Civil. Sabe-se que o sócio é detentor de direitos e obrigações. Como direitos, basicamente, eu poderia dizer o direito de fiscalizar, o direito de votar, o direito de receber resultados, e como obrigação, sua principal obrigação é ser leal para com a sociedade quando administrador e diligente como consequência dessa lealdade e a informação ao sócio, três deveres implícitos na condição de sócio administrador, e não somente quando sócio, titular de cotas, de cumprir a sua obrigação de aportar o capital subscrito devidamente a integralizar quando não integralizado no ato. Se o sócio deixar de cumprir com suas obrigações, essas mencionadas, ele poderá ser excluído. Muito bem, até aí temos uma tecnicalidade a ser aplicada dentro de um contexto societário, um contexto negocial, mas o problema resta na apuração dos haveres que o sócio excluído passa a ser detentor. O Código Civil, de uma maneira lacônica, diz que deve ser levantado um balanço
especial para que esse sócio excluído tenha os seus haveres e possa retirar, e quando o contrato não dispuser diferentemente, 90 dias para receber esse montante financeiro. Mas a pergunta que não quer calar é: qual os componentes que integrarão o balanço patrimonial levantado especialmente para esse fato? Isso é um gerador de polêmicas. Até que ponto o goodwill, o fluxo de caixa e os intangíveis fazem parte do balanço? Até que ponto se mensura, através de uma conta matemática, ativo menos passivo, de uma maneira nua, crua, um balanço dentro dos padrões legais, admite tantas oportunidades de aplicações técnicas contábeis? Tudo isso e muito mais nós teremos consultando os temas societários que a Campos Elsevier fornece a vocês. De toda maneira, recomendo uma singela leitura ao direito de empresa, onde este e outros pontos também serão abordados. Obrigado.